Graça e paz, igreja. Muito bom estar aqui nessa manhã, convocado, aleluia. Missão dada é missão cumprida. Passaram bem final de ano, irmãos? Muitos passaram aqui na igreja, passaram bem. Em casa deu tudo certo? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Geralmente não dá, né, irmão? Junta todo mundo, não vê o ano inteiro. Aí, enfim, que bom, aleluia, aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias lá na carta de Tiago, lá no finalzinho, depois de Hebreus, ali antes das cartas de Pedro, João, carta de Tiago, no capítulo 1, um texto assim extremamente conhecido, texto que a gente sabe de cor, né? Talvez, na hora que você bater o olho aí no texto, vai falar, nossa, que vai vir de novo aí desse texto e tal, o que o Senhor vai falar ao nosso coração? Mas amém, irmãos, é um texto conhecido, mas ele é difícil, viu, irmãos? Porque ele vai tratar bem do nosso coraçãozinho. Antes eu queria fazer um convite para vocês. Talvez você esteja animado hoje assim, gostando de culto. Falou, hoje eu quero pegar culto o dia inteiro, então vem às 18 horas. Nós vamos estar aqui de novo, viu, às 18 horas. E isso, a pregação inédita não vai ser a mesma de hoje, agora, porque na verdade quem prega hoje às 18 é a Camila. Glória a Deus, Deus tem dado sim uma mansidão para Camila, lindo assim, pregar temas difíceis. Coisa difícil de ouvir e tem trazido uma simplicidade, tem me encontrado. Então, venham às 18 horas, em nome de Jesus. Vamos ler, gente? Tiago, capítulo 1, verso 1 a 8, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos, e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Amém. Até aqui, irmãos. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Irmãos, esse Tiago aqui, ele é o irmão de Jesus, né? Quem escreveu essa carta é o irmão de Jesus. Então é importante a gente saber um pouco desse contexto para entender o que é que o Senhor está falando, como o Senhor está falando, por que o Senhor está falando conosco neste dia, nesse exato momento, com esse texto aqui, com essa porção sagrada. Então Tiago, ele é irmão de Jesus, então ele conhecia bem Jesus, por ser esse meu irmão, e ele vai falar coisas lindas aqui. Uma carta que foi escrita ali em 45, 49 depois de Cristo, mais ou menos, e ela é diferente das demais cartas. Por que ela é diferente? Porque ela não vai ficar tratando mesmo assim de assuntos doutrinários e teológicos profundos, não, mas em resumo ela vai falar da fé. É uma carta que trata da fé, sobre como a fé ela implica assim nas diversas questões da nossa vida, sobre como a fé em Jesus influencia as nossas conversas, as nossas decisões, como a fé em Jesus ela influencia na hora de tomarmos decisão, principalmente em dia mau. Se estou irado, ou quando estou sofrendo, como me comporto diante de tal situação. É isso que essa carta aqui de Tiago vai trazer. Eu desafio você, o ano começou, se você não sabe muito bem o que ler, começa a ler Tiago então, um livro curto e que vai abençoar o seu coração. Mas a carta de Tiago, irmãos, ela é desafiadora,
E por que ela é desafiadora? Porque ela é polêmica, irmãos. É uma carta que fala do pobre, mas também fala do rico. É uma carta que vai falar do opressor, mas também fala do oprimido. É uma carta que fala do orgulhoso e fala do humilde. É uma carta que fala do sábio, mas ela não deixa de falar do tolo. Ela vai citar o tolo aqui. É uma carta que fala dos que têm fé e de outros que têm uma mente dividida. O que é uma mente dividida? Eles são instáveis em tudo que fazem. Então, gente boa, nervos de aço hoje aí, viu? Nervos de aço, músculo nos olhos, abra o coração, que você saia daqui fortalecidos hoje no Senhor. É uma mensagem para fortalecer o seu coração hoje, em nome de Jesus. Tiago, como nós lemos aqui, ele se preocupa em falar sobre o que é uma aprovação. O que é uma aprovação? E ele fala então de um crente maduro, imaturo, e um crente incompleto. Às vezes ele chega assim, ele usa um termo aqui, que ele chega até a falar de um crente que tem uma falha de caráter. Por quê? Porque é o crente que tem duas mentes. O termo que ele usa aqui, quando ele fala da questão de pedir com fé, é um termo no grego que ele dá a entender que tem duas mentes. O que é essas duas mentes? É um crente que crê e um crente que duvida. Portanto, irmãos, a carta de Tiago é uma verdadeira biópsia do mundo contemporâneo. É uma verdadeira biópsia nos dias de hoje, do mundo moderno. Eu amo a carta de Tiago, eu abro até um parênteses rapidamente, que a carta de Tiago, para mim, ela é muito especial. E por que ela é muito especial? Porque através de um versículo apenas de Tiago, foi quando Jesus Cristo arrebatou meu coração de uma vez por todas, para perto dele. Foi apenas um versículo ali que o Senhor usou para arrebatar o meu coração, para que você entenda. Eu tenho 42 anos hoje de idade, mas há 20 anos atrás, mais ou menos, 22 anos eu tinha entendido que a minha vida tinha se encerrado por ali, e então eu não valia mais a pena viver. Eu era bem bagunçado e fiz muita coisa errada, então eu estava completamente triste, decepcionado, e disse, eu vou acabar com meus dias. Ou seja, eu estava assim com um pensamento fixo de tirar minha própria vida com 22 anos. Nesse período eu já não usava mais drogas assim. Eu comecei a usar drogas com 14 anos de idade, então com 22 eu estava liberto das drogas, da bebida, mas eu ainda fumava, e então eu estava com esse pensamento fixo de tirar minha vida, e naquele dia eu não consegui, eu fui frustrado, não consegui executar isso. Então eu estava em casa e meu pai chegou, meu pai entrou no quarto e ele disse assim, Paulinho, meu filho, Deus tem algo para falar para você. E aí ele abriu a Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, verso 8, só a parte A, que diz assim, chegai-vos a Deus e ele chegará até vós. Fechou a Bíblia e eu entrei para o banho, chorei copiosamente e fui procurar uma igreja e cá estou. Então eu tenho um carinho muito grande, porque foi a palavra de Tiago ali que encontrou meu coração e me trouxe para perto de Jesus. Tiago escreve, irmãos, uma carta pastoral aos cristãos. Que tipo de cristão que ele escreve? Ele escreve aos cristãos perseguidos, ele escreve aos cristãos que foram expulsos de suas casas, ele escreve aos cristãos que perderam suas posses, que estavam sendo explorados. Portanto, uma das primeiras coisas que Tiago fala quando ele escreve essa carta é: alegrem-se. Considerem uma alegria absoluta poder passar por várias provações, e por isso ele usa o termo aqui, as 12 tribos na diáspora, ou seja, as 12 tribos de Israel, representando o povo de Deus, que estão espalhados pelos lugares, mas unidos em Cristo Jesus, reunidos à espera do Messias. Eles estão espalhados sim, mas unidos em Jesus. Glória a Deus por isso. Gente boa, o que Tiago está nos ensinando aqui precisamos nos preocupar em viver uma vida pela fé em Jesus Cristo. Tudo que somos, tudo o que fazemos, que venhamos viver essa vida pela fé em Jesus. E talvez diante dessa certeza de viver uma vida pela fé em Jesus, diante dessa verdade, eu tenho que te aconselhar, talvez teremos que mudar drasticamente as nossas rotinas e os nossos hábitos. Talvez os nossos hábitos e as nossas rotinas precisem ser mudados. Você está disposto? Eita, aleluia. A fé, igreja, não é simplesmente para você ter coisas. A fé
é na verdade para você passar por todas as coisas. Quem nos ajuda a entender isso é o autor de Hebreus, lá no capítulo 11, que ele declara que, pois, sem fé é impossível agradar a Deus, e por isso então ele traz ali uma retrospectiva, uma trajetória das ações dos irmãos e as irmãs, que na fé esperaram, permaneceram, aguardaram, e ele diz lá que eles viveram na fé e morreram na fé, eles aguardaram na fé, e ainda não tiveram obtido essa promessa. Eu pergunto para você, assim como o próprio Deus pergunta para mim, como é a nossa espera, irmãos, por uma promessa de Deus? Como você espera uma promessa de Deus? Como você se comporta diante de uma promessa de Deus? Você fica firme, paciente, convicto, tranquilo, alegre, com o coração cheio de paz? Como é o nosso comportamento, como é a nossa espera diante da provação? Muitas vezes na espera, irmãos, muitas vezes na esperança, nos deparamos com dois fatores: o medo ou a dúvida, ou os dois juntos. E isso precisa de atenção, irmãos, porque principalmente para nós brasileiros, nós temos aqui irmãos que eu acompanho nas redes sociais, recentemente estavam na Europa, alguns irmãos, por conta de trabalho, eu passei, viajam o mundo, alguns já conheceram um monte de países, e isso que eu vou falar vai fazer total sentido para você. A gente precisa dar atenção a isso, porque esperança para nós brasileiros dizem que é o quê? A última que morre, né ou não é? Mas na prática não é bem assim, não é não, igreja? Tipo, eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus é bom, mas será mesmo que Ele vai agir? Será mesmo que Ele não vai se esquecer de mim? Com tanta gente pedindo ao mesmo tempo, será mesmo que Ele está ouvindo minha simples voz? Ou seja, colocamos nas mãos de Deus, mas nós damos um jeitinho. Nós damos um jeitinho porque o invisível muitas vezes nos machuca, porque o intangível muitas vezes nos fere, porque o silêncio nos incomoda profundamente, e aí a espera, ela fica com medo, ela fica com dúvida, nos deixa com incerteza, e a característica daquele que eu disse lá no início, que tem duas mentes, é exatamente essa: uma que crê e a outra que duvida. Mas a fé mostra para nós aqui que é a certeza das coisas que se esperam, ou seja, é a certeza daquilo que como se já tivéssemos recebido. Fé para nós, irmãos, é um conceito novo, porque o nosso conceito de fé está muito atrelado ao que recebemos, é ou não é? Mas na verdade é sobre o que somos. Fé é permanecer, irmãos. Fé muitas vezes para nós está atrelado ao sucesso. Sou bem sucedido, tenho uma família linda, prospero, logo tenho fé. Fé nunca está atrelada a um fracassado. Fé nunca está atrelada a um sujeito que é azarado e tudo dá errado. Geralmente é o sujeito bem sucedido que consegue as coisas, tem uma ideia, bota em prática e funciona, uai. Se um sujeito fracassado, é difícil ele falar que é cheio de fé e se acreditar. Você fala, eita. Certa vez, irmão, George Miller, um missionário, que alimentou mais de 10 mil crianças ali na cidade de Bristol, sem ter pedido nenhum dinheiro diretamente a alguém, sem ter salário, ele alimentou mais de 10 mil crianças, e certa vez ele disse: a fé não é saber que Deus pode, a fé é saber que Deus quer. A fé não é saber que Deus pode, a fé é saber que Deus quer. Irmãos, veja o verso 2 aí que nós lemos: meus irmãos, tente por motivo de grande alegria passar por várias tribulações ou por várias provações. Essa exortação aqui, de um jeito pedagógico, poderia ser mais ou menos assim, ó: sorria, você está sendo provado. Sorria, você está sendo provado. Igreja, quem aqui já assistiu The Chosen? Conhece The Chosen? Pode se manifestar aí, aleluia. The Chosen, amém. Quem não conhece, vá conhecer, é lindo The Chosen. A primeira vez que nós vimos falar sobre The Chosen, ele nem era conhecido, mas o pastor Júnior que veio com essa ideia doida aí do The Chosen, e é lindo The Chosen. E
E se você não assistiu, gaste tempo aí assistindo um pouquinho lá de The Chosen, é benção para a sua vida, viu? Irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte, que o Jesus, o ator que interpreta The Chosen, ele faz um Jesus tão bom, tão humanizado, mas tão bom, que às vezes quando eu estou orando, me vem a imagem daquele Jesus. Eu tenho que tomar cuidado, que eu sei que não é ele, mas eu estou orando, sim, me vem mais do que Jesus, não é ele. Irmãos, esse ator, o Jonatas, The Chosen, ele estava numa entrevista, e a moça que estava entrevistando ele, falou assim, se você tivesse o privilégio de ter 1 hora para tomar um café com Jesus, qual que é a primeira coisa que você ia falar para ele? Antes mesmo dela terminar, irmãos, ele disse assim, como é que eu estou me saindo? Essa era a pergunta que ele falaria para Jesus, que ele faria para Jesus. Como é que eu estou me saindo? Como é que você está se saindo, meu irmão? Diante das provações da vida. Um ano acabou, o outro começou. Como é que a gente está se saindo diante dele? Seguir a Jesus, irmãos, não é tarefa fácil, nunca foi, viu? Como sorrir se eu estou sofrendo? Talvez seja uma pergunta que está aí no seu coração. Como você quer que eu sorria se eu estou sofrendo? E a resposta talvez seja mais simples do que você pensa. Porque Deus é contigo. E se Deus é contigo, não importa nenhuma adversidade, a gente precisa sorrir. Quando a gente lê essa porção dessa carta aqui, como Tiago, aqui como nós lemos, talvez na sua cabeça fique assim, aquela ideia de tipo, o Tiago aqui parece o típico pastor que rotineiramente nós dizemos, esse pastor aí é gente boa, ele prega bem, mas ele não sabe muito bem do que acontece na comunidade não, ele não sabe que as pessoas estão sofrendo, ele é bom na pregação, mas parece que ele não sabe o que está acontecendo, que não, porque de chegar para nós e dizer assim, considere por motivo de grande alegria passar por várias provações, parece que ele não está sabendo o que a gente está vivendo, ou não é, irmãos? Ou vai dizer que vocês não pensam que pastor dessa igreja não sofre não? O que Tiago está fazendo aqui é encorajar o povo a ficar firme contra as adversidades, se alegrando no Senhor. O tema da mensagem de hoje é provados e triunfantes. Esse é o tema da mensagem, e essa é uma das preocupações que constantemente, ou que habitualmente entra nas pautas das nossas reuniões pastorais. O que entra ali na pauta das nossas reuniões pastorais? Se estamos produzindo discípulos maduros. É ou não é, pastores? Se estamos, será que as pessoas estão ficando cheias de Deus? Será que as pessoas estão ficando cheias de Jesus? Será que elas estão crescendo em fé? Será que elas estão rompendo em fé? Irmãos, número de igreja e número de discípulos são coisas totalmente diferentes. O cristão maduro é aquele que Tiago está dizendo, viva a sua fé diante das provações. Viva a sua fé diante das circunstâncias dos tempos difíceis. Eu não conheço a sua história, mas talvez você achou que no dia 31 de dezembro de 2024, um monte de problema chato ia ter ficado lá. Mas aí você acordou no dia 1º e você viu que Ele está contigo, andando juntamente com você. Para isso aqui, o Tiago ele usa um termo aqui no grego que é o peirasmos, que quer dizer provação, e num português bem claro, rasgado, teste. Esse termo aqui, teste, irmão, sabe o que ele vai nos tratar? Vai nos tratar de situações em que não é fácil permanecer mantendo nossa vontade submissa à vontade de Deus, ou seja, não é fácil manter nossa vontade debaixo da vontade de Deus. Isso é um verdadeiro teste para nós.
E o que é interessante nisso, irmãos? Que a gente vacila nessa questão, e aí o inimigo, ele então quer transformar o que é provação de Deus em tentação. Aquilo que Deus está usando como provação para nos tornar aprovados, o inimigo quer transformar aquilo em tentação. Aí entra os nossos sentimentos, entra os nossos direitos, entra os nossos desejos e por aí vai. Os testes, irmãos, eles são necessários para a vida cristã. Vocês estão me entendendo? Amém? 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 Os testes, eles são necessários, irmãos. Bom, na vida secular, como que um advogado se torna advogado, irmãos? Não é acordando da noite para o dia e falando, eu vou ser advogado. Eu vou julgar a causa do povo, vou ganhar dinheiro, vou ficar rico. Não vou, é assim que funciona, uai. Eu vou alugar uma sala comercial bonita, vou colocar uma placa bonita, aquelas, parece pedra misturado com ouro. Vou achar um nome bonito para colocar ali, para chamar atenção. Que nome, Júnior, bonito a gente poderia colocar nisso aí? Carnevale Pozella Associados. Só com esse nome já chama cliente, aleluia. Seria bom se fosse assim, né, pastor? Mas não é não, uai. O advogado, ele passa por um monte de teste, ele passa por um monte de prova para se tornar advogado. O médico é da mesma forma. Ele não se torna médico da noite para o dia, ele passa por provas, por testes, por provas e por provações. E depois, ainda que termina tudo, ele ainda vai para uma tal de residência, irmãos. E se ele der sorte, ele vai para um lugar bom, senão ele vai para um lugar de quebrada. E pelo amor de Deus, as provas ali ficam piores, é tiroteio, furação de faca e confusão de todo tipo. Ali ele é forjado a ser médico. Na vida cristã, a mesma coisa. Um cristão também é testado em várias provações. As provações são duras mesmo, irmãos. Veja a vida de Abraão, como foi difícil para o nosso irmão Abraão. Primeiro, a provação de não ter um filho. Segundo, a provação de entregar o seu único filho. Quão difícil foi a provação desse nosso irmão, mas a palavra do Senhor diz lá em Romanos, diz que mesmo ele com o corpo mortificado, mesmo ele esperando contra a esperança, tendo a triste realidade da esterilidade da sua mulher, da sua esposa, ele creu, sem enfraquecer a fé, ele creu, não duvidou, se fortaleceu no Senhor, dando glória a Deus, porque esse nosso Deus chama à existência as coisas que não existem. Mas seguir a Cristo não é tarefa fácil, irmãos. Quem simplifica isso quebra a cara, irmãos. Porque o próprio Jesus disse, está escrito, irmãos. Você que lute aí com seu entendimento, está escrito, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é fácil, irmãos. Eu vou abrir o meu coração para vocês, mas só para vocês. Nós estamos em família aqui, ninguém está vendo, isso não vai escapar daqui. Vocês acham que essa verdade que eu acabei de falar, quer seguir a Cristo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue Ele? Vocês acham mesmo que essa verdade, irmãos, elas estão sendo pregadas nas grandes igrejas por aí? Tenha medo não, irmão, nós somos protestantes, viu? Eu não posso dizer que não, que eu não estou lá dentro. Mas eu duvido muito. Uma igreja de multidão que prega isso, que fere o nosso conforto, que fere o conforto da igreja moderna, negar a si mesmo, tomar uma cruz e seguir Jesus, duvido. Ou melhor, não tenho certeza, melhor deixar assim, vou corrigir. Duvido não tenho certeza. As provações, irmãos, elas podem vir de diferentes formas para cada pessoa, mas o que é mais interessante, irmãos, é saber que Deus está monitorando cada uma delas. E tem um propósito para isso. Deus monitora as provações com um propósito: edificar a nossa vida, edificar a nossa fé. Às vezes, irmãos, ou talvez muitas vezes, não sabemos a razão, mas Deus sabe, isso basta. Deus sabe, isso basta. Quantos de nós, passando por tantos momentos de provação, não procurou umas igrejinhas aí de oração para saber, Deus precisa falar comigo que eu não aguento mais.
Aqueles cultos que você muitas vezes nem concorda, mas você vai lá, porque você sabe que ali um ungido ou uma ungida de Deus vai falar algum trem do seu coração. Eu preciso saber porque eu não suporto mais. É isso ou não é, irmãos? É difícil falar sobre provação, irmãos, porque é como se eu não tivesse nenhuma, e eu tenho várias. Eu tenho duas que é duro. Dói demais. Dói demais. Todas as vezes que eu estou diante dela, dói demais. Para a gente ganhar um pouco mais de tempo, irmãos, depois vocês leiam lá na casa de vocês, os versos 12 a 16. Tiago vai falar sobre a diferença entre provação e tentação. Basicamente, irmãos, a principal diferença entre provação e tentação é que a provação, ela basicamente é um teste de fé que visa, sim, o seu amadurecimento espiritual, e ele é dado por Deus. Então é uma situação difícil que Deus permite que aconteça, que é dada por Deus muitas vezes, assim como a Camila falou aqui de Jó, e que tem o objetivo de fortalecer a sua fé e levar a sua vida espiritual ao amadurecimento. Já a tentação não, irmãos, é uma situação difícil. A tentação, por quê? Porque a tentação, ela pode ser provocada pelo diabo ou pode ser provocada por você mesmo. E qual o objetivo? Destruir a fé, irmãos. Então a tentação, ela é uma armadilha que ela começa pequena, mas aí vai passando o tempo, ela surge com uma ideia pequena e ela vira um grande plano terrível de destruir a tua fé. O objetivo da tentação é sempre fazer com que a pessoa, ela busque pelo prazer pessoal, pelo egoísmo, pelo lucro. Aquilo que era para ser provação e edificar a tua fé, o miserável Satanás no dia mal, por trás do dia mal, usa como tentação e muitas vezes arrebata a gente. As provações, irmãos, testam a nossa fé, de modo que os cristãos, eles venham se tornar o quê? Maduros, íntegros, completos. É difícil dizer isso, mas o verso 17, aqui mesmo desse texto, vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito, ele vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, sem aquele que não existe, ou pode existir variação, ou sombra de mudança. O pacote de provação, irmãos, é boa dádiva de Deus. É duro dizer isso, mas é uma verdade. Adão foi provado e não foi aprovado. Jesus foi provado e este, para a glória de Deus, foi aprovado. Ele foi provado e foi aprovado. Varão aceito no céu, para a glória de Deus, oferta santa e agradável a Deus. Igreja, tem um alerta para nós esse ano, irmãos. E o alerta é aquele que pensa que está em pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se para que não caia. Jesus nos ensina ali na oração do Pai Nosso, e uma parte ele fala: não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Igreja, presta atenção nisso. Não é pecado falar para Deus que está doendo. Não é pecado falar para Deus que a dor está intensa. O próprio Tiago cita isso aqui na carta. Tome como exemplo a vida dos profetas, a vida de Jó. Eles foram perseverantes, foram pacientes, e o Senhor fez com que tudo acabasse bem segundo o seu propósito. Por quê? Porque Deus é misericordioso, porque Deus é compassivo. Isso aqui que Tiago está falando é um convite à oração. Não precisa levantar sua mão, mas esse ano de 2025, nós estamos na data 12. Tu ajoelhou esse ano, irmão? Se colocou de joelho à beira da cama, irmão? É um convite à oração, igreja. Talvez você esteja passando por muitas dificuldades. Talvez já tenha um tempo que você está aí sofrendo em angústias, em lágrimas, em aflições. Eu não sei, mas talvez você esteja aí à beira de um divórcio. Ou talvez você ainda não tenha vencido a dor do luto. Eu não sei, irmãos. Eu não sei da sua condição. Mas Deus, que teus olhos como chama de fogo, está no nosso meio, nesta hora, neste momento. Ele sabe da sua situação.
Eu não sei, irmão, mas eu tenho um conselho para você. Encontre Deus na sua aprovação, irmãos. Encontre Deus, encontre alegria em sua aprovação. Encontre alegria em sua aprovação, irmãos. Eu sei que não é uma tarefa fácil, irmãos. Não é uma tarefa fácil, e nós vamos falar ainda um pouco sobre isso. Por que não é fácil, irmão? Porque normalmente as nossas atitudes diante do dia mau, diante da aprovação, são de reclamação, são de questionar a Deus. Ou não, isso só acontece lá em casa, irmãos. É uma murmuração terrível, irmãos, diante da aprovação, é ou não é? Ficamos deprimidos, angustiados, mas eu te aconselho nesta manhã, encontre Deus em suas provações. Eu não sei quem começou isso, irmãos, mas alguém um dia achou que cristão não sofre, e tem propagado isso ao longo dos anos. Irmãos, olha só, se Deus não poupou o Filho do seu amor, Jesus Cristo, daquela cruz, vai poupar você? Vai poupar você? Não vai, não vai, não vai. Tem um propósito aqui, irmãos, e o propósito é de Deus, é de Deus. Você vai se tornar uma pessoa madura, uma pessoa completa, uma pessoa íntegra, uma pessoa do qual o próprio Jesus, ele declara uma pessoa bem-aventurada. Deus quer nos conduzir a uma maturidade, irmãos, e para isso ele permite que um monte de provação nos aconteça. Um monte, são várias as provações, são perseguições sociais, são doenças, crises emocionais, desemprego, reviravolta financeira, traição pessoal, fracasso moral, realidades difíceis, mas precisamos viver bem, mesmo diante das realidades difíceis. Igreja, nós precisamos decidir pela alegria, irmãos. Nós precisamos decidir pela alegria, mesmo sabendo que a vida humana, ela é inevitavelmente frágil, irmãos. A vida humana, ela é frágil, irmãos. A começar pela estrutura do nosso corpo. Tem um monte de órgão vital, irmãos, nessa região, que é da barriga. Não tem proteção nenhuma, você já parou para pensar nisso? É pele, alguns músculos, alguma gordura e acabou. Não tem proteção. A vida humana é frágil e Deus sabe disso. O Salmo 103 diz que Ele se lembra de nós e sabe que nós somos pó. Mas a gente precisa ver a mão de Deus em todas as coisas. Precisamos aprender a sentir a mão de Deus em todas as coisas, porque as provações, elas nos provam as nossas raízes. Você entendeu? Ou seja, elas revelam as nossas raízes, se as nossas raízes estão profundas ou elas são ali na superfície e não suportam o vento forte. O motivo da nossa alegria em meio à dor e meio ao sofrimento é a fé em Jesus Cristo. É a fé em Jesus Cristo. Irmão, sabe de uma coisa, grave isso no seu coração. O sofrimento e a dor, ele pode nos refinar, ao invés de destruir. Pode nos refinar, ao invés de destruir. E por que isso acontece? Isso acontece porque Deus, Ele caminha ao nosso lado na nossa jornada. Ele caminha ao nosso lado. Clama a Ele se você estiver passando aí pelo vale das provações. Clame a Ele. Clame a Ele, porque Ele é o bom pastor. Clame a Ele. Clame a Ele, refrigera a minha alma. Clame a Ele, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Clame a Ele. Temos que clamar, igreja, e não viver da forma que nós estamos vivendo. O Paulo consola a gente lá em Romanos, ele fala que o sofrimento do tempo presente
não pode ser comparado com a glória que há de vir. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de vir. Nos basta essa certeza. Nos basta essa verdade. Nos basta. Isso tem que encher o nosso coração de alegria, porque nós temos uma viva esperança. As aflições, igreja, elas promovem a glória de Deus. As aflições, elas revelam o poder e a fidelidade de Deus para com o teu povo. As aflições nos ensinam sobre a vontade de Deus. As aflições, irmãos, faz-nos voltar para Deus. As aflições faz-nos buscar a Deus em oração. As provas, elas não chegam por acaso. E outra coisa, as tempestades, elas não são administráveis, viu? Tempestades não são administráveis. Elas fazem parte do pacote de Deus chamado boas dádivas. Boas dádivas. Portanto, irmãos, agora nós sabemos que as provas é como se fosse uma equação que Tiago faz aqui. Elas irão produzir em nós perseverança, a fim do quê? De nos tornar perfeitos, íntegros e completos. O verso 12 aqui, do capítulo 1, diz que o resultado de tudo isso, ou seja, o resultado dessa equação aqui de boa dádiva de Deus, diz que você, depois de ser conhecido, você será conhecido como bem-aventurado. Ou seja, depois de ter sido aprovado, vocês receberão a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Coroa da vida, irmãos. Um trem que nós não merecíamos e já recebemos. Coroa da vida, irmãos. A palavra do Senhor diz que nós já estamos assentados nas regiões celestiais com Ele. Então, meu irmão, se alegra aí. Mesmo que o dia seja mau. A aprovação, ela é necessária, irmãos. Por que ela é necessária? Porque ela vai tornar o cristão um sujeito maduro. E o sujeito maduro, o cristão maduro, ele começa a enxergar as coisas da vida pelo ângulo de Deus. O cristão maduro começa a enxergar a vida, as coisas da vida pelo ângulo de Deus. Pela perspectiva da eternidade, a partir da esperança da glória. Quer ver só um exemplo? O mundo não consegue entender como o cristão não morre resmungando. É ou não é? O mundo não consegue entender isso, porque cristão, mesmo diante da morte, diante do velório, lá, é louvor, é louvor. É louvor, é glória a Deus, é louvor, é aleluia. É aleluia. Às vezes no velório de cristão, às vezes parece assim que até as lágrimas faltam às vezes, porque quem está ali, velando ali, consolando, sabe para onde aquele ente querido foi e está naquele momento assentado ali junto do Pai. O mundo não consegue, por isso que a gente precisa enxergar na perspectiva da eternidade, ou seja, sobre o ângulo de Deus. Quer ver só falar um trem aqui para vocês? Ninguém cresce em tempo de paz. Hã? Dói mesmo. Mãe. É triste? É triste mesmo, mas ninguém cresce em tempo de paz. As maiores e verdadeiras lições nós tiramos na escola do sofrimento. Por quê? Porque as dores e as aflições, elas nos mostram o quanto dependemos de Deus. O quanto dependemos de Deus. É pela graça, irmãos, nós vamos experimentando a bondade de Deus em dias de luta, em dias de sofrimento, em dias de provação. Não queira fugir da dor, irmãos, por pior que seja. Não queira, irmãos, fugir da dor. Tem gente que foge da dor se entorpecendo. Não queira, irmãos. Nós temos o hábito de fugir de tudo aquilo que dói. Nós temos esse hábito.
E talvez esse hábito tenta criar em nós uma espécie de atalho, Então eu tento fugir da dor, e aí eu crio um atalho que eu estou fugindo daquilo. Mas irmãos, eu tenho a dizer, no reino de Deus não existe atalhos. Não existem atalhos. Eu vou até usar uma frase agora do momento aí, que as igrejas do momento usam. No reino de Deus não existe atalhos, existe um processo. Existe um processo. Esse negócio responde tanta coisa, né? Existe um processo. Só que tem uma coisa, irmãos, o segredo que é capaz de encarar o sofrimento em alegria, o segredo está no verso 5. Se, porém, algum de vocês necessitam de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos com generosidade e sem reprovações, e lhe será concedido. Essa sabedoria, irmãos, não tem muito a ver com o intelecto ou com as habilidades de resolução. Essa sabedoria a gente não adquire com formação superior. Essa sabedoria tem a ver com o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, pois somente a sabedoria espiritual, ela é capaz de discernir a vontade de Deus. E como que a gente consegue essa sabedoria espiritual? Como que a gente conquista isso? É com a comunhão constante com Cristo, irmãos. É andando com Ele, como diz aquela senhora lá daquele documentário lá do sertão, o amigo. Ela chama o Espírito Santo de o amigo. O amigo. Foi essa sabedoria que o tal Salomão orou lá pedindo. É a sabedoria das realidades eternas. A sabedoria humana, irmãos, consiste em mera felicidade terrena e temporal. Agora, as sabedorias eternas, irmão, ou espirituais, irmãos, ela é diferente. Sabedoria espiritual é diferente. Ela é duradoura, ela é completa, ela é atemporal, ela suporta a provação. Por que é tão importante a gente ter a sabedoria espiritual? Porque muitas vezes essa sabedoria espiritual, nem ela vai fazer com que você compreenda o porquê da dor. Vai fazer com que você compreenda o porquê do sofrimento. Mas essa sabedoria espiritual vai te ensinar a aceitar com paciência, em alegria. Glória a Deus, igreja. E aqui no verso 5, como nós lemos, tem uma instrução clara. Aquele que tem sabedoria deve fazer o quê? Aplicar, botar em prática. Simples. Tem sabedoria espiritual? Está enxergando no ângulo de Deus? A partir das realidades eternas? Bota em prática. E os que não têm? Deve pedir com fé, em nada duvidando. Aí é complicado, hein? Irmãos, é só lembrar de Paulo e Silas na prisão, ali no livro de Atos, ali, provavelmente capítulo 16. Irmãos, eles estavam presos, depois de terem sido açoitados, com os pés presos no tronco. Por volta da meia-noite, eles começam a orar e cantar louvores. Eita, irmão, que é isso? Que provação dura é essa? Mas aí talvez no seu coração, você esteja aí falando, mas era Paulo e Silas, 2 evangelistas porretas ali, que eram cheios, que viram o próprio Senhor. Não, irmãos. Há pouco tempo atrás, teve aquela tragédia lá no sul, das enchentes, que aquilo foi terrível, irmãos. As pessoas estão colhendo os frutos ainda daquilo. Numa reportagem eu vi uma família, e eles estavam dentro da casa deles, e os móveis estavam todos boiando, fogão, estava tudo boiando, assim, eles com água até a cintura. E aí de repente o pai, ele começa a cantar um louvor falando da bondade de Deus. No meio da água, irmãos, no meio da destruição, uma família inteira cantando: és fiel em todo tempo tu és bom. Com todo o fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus, cantarei da bondade de Deus. Cadê o Marcelo? Marcelo, ministra comigo aqui, por favor.
Aleluia. Pode fazer o que nós cantamos aqui. O hino. Qual foi o hino que nós cantamos? Me ajuda, igreja, me ajuda. É isso aí, aleluia. Oh, aleluia. A Ele a glória, irmãos. No dia bom e no dia mau. A Ele a glória. Saindo do vale das provações ou estando no meio do vale. A Ele a glória. Eu tenho que falar de um trem delicado aqui. Antes de encerrarmos, eu preciso falar. A falta de sabedoria é um problema delicado, irmãos. Por quê? Porque queremos ser independentes. Queremos ser independentes. Desde quando a gente tem um pouco de entendimento que quem manda em nós é nosso pai, é nossa mãe, a gente quer ser independente. A gente quer ganhar o mundo, quer ganhar dinheiro, sair de casa, viver os nossos próprios sonhos e tudo. Nós queremos ser independentes. O ser humano é assim. E muitas vezes, não tem pecado nisso, meus irmãos, mas muitas vezes, porque queremos ser independente, porque isso é um problema delicado da falta de sabedoria, porque queremos e gostamos de resolver as coisas do nosso jeito. Quem aqui admite que é tolo, irmãos? Quem aqui admite que decide e tudo que decide errado? Levanta a mão aí, anjo de Deus. Isso não é possível isso. Não. Deus está vendo, hein? Um monte levantaram a mão aí, pastor Caio. Não é possível não. Eu não admito que sou tolo, apesar de ser. Muitas vezes. Sabe por quê? Porque a falta de sabedoria está ligada ao orgulho, irmãos. E nós precisamos admitir que nós precisamos de cuidado. Nós precisamos de sabedoria, principalmente no calor das provações. Baixa a luz, Pedro. Nós precisamos de orientação. Nós precisamos de sabedoria espiritual. Não dá mais para continuar no eu acho, no eu sinto. Nós não vivemos por instinto. Desde o jardim o homem, ele vive por orientação. Não coma deste fruto, porque certamente o dia que comer morrerás. É por orientação, sabedoria espiritual. Porque quando a provação ela vier, irmãos, a gente tendo sabedoria de Deus, nós vamos saber tomar a decisão certa, correta. E muitas vezes a decisão correta vai te trazer prejuízo. Precisamos da sabedoria do alto. Irmãos, eu vou falar até de cabeça baixa isso. Por mais entendido que você se ache, irmãos, você não se basta. Precisamos da sabedoria do alto. Eu fiz uma pergunta aqui no início, qual foi, se esse ano você se colocou em joelhos na presença de Deus. Hoje tem uma oportunidade, eu vou pedir para você se colocar em joelhos diante da presença de Deus. Se você tem problema na sua patela ou no seu joelho e não consegue, fique em paz, irmãos. Mas se não tem problema nenhum, pode ajoelhar diante da presença dEle. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nesse momento, comece a encontrar o Deus Todo-Poderoso em meio à sua aprovação. Nesse momento, comece a encontrar o Senhor Criador de céus e terra e mais de tudo que nele existe. O Deus poderoso acima dos céus, o Deus poderoso abaixo da terra, aquele que venceu o poder da morte
morte não pôde resistir, a morte não pôde contê-lo. Por isso, pelos séculos dos séculos, a Ele a glória. Quais são as dificuldades, meu irmão, que você tem enfrentado para viver como um verdadeiro cristão no seu dia a dia? Vai pensando nisso e vai orando ao Senhor. Qual é a provação que você está enfrentando neste momento? É familiar, é divórcio, é traição, é frustração, ou é uma tristeza profunda que você nem sabe de onde veio, mas ela veio, fez morada e está aí. É uma enfermidade. Qual é a provação que você está enfrentando neste momento? Entrega ao Senhor e encontre alegria nele. Como você está se comportando, meu irmão, já nesse ano que alguns dias só apenas se passaram? Como você está se comportando enquanto a sua fé está sendo provada? Você está se comportando em meio às lágrimas, em alegria, ou em murmuração contínua, em chateação, produzindo falta de educação com os da própria casa, maltratando os do lar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos prostramos diante da Tua grandeza. A Ele o qual nossa alma canta a glória, a glória, a glória, a glória. Pelos séculos dos séculos a Ele a glória. Dê-nos, Senhor, um ano bom, Pai, em nossas vidas. Mesmo, Senhor, se as provações, as aflições vierem, que a gente tenha consciência de que isso faz parte das boas dádivas do Senhor, que é o Pai das luzes e que do alto desce. Aquele que não há sombra de variação ou mudança, Ele é fiel. Dê-nos graça, Senhor, para vivermos, Senhor, os dias maus, Senhor, tendo alegria, Pai, tendo a paz que o mundo não pode dar, a paz que excede todo entendimento. Enche o nosso coração de alegria. Aos desempregados, Pai, traga esperança e enche o coração deles de alegria, que o novo emprego vai vir e o sustento continua sendo do Senhor. Aos enfermos, meu Pai, encha eles de alegria, sabendo que a esperança da vida sarada, da vida curada, ela está no Senhor, e que um dia estaremos junto de Ti, na glória, com o corpo glorificado, semelhante ao Altíssimo, sem lágrimas, sem dor, num lugar onde não vai precisar mais falar sobre justiça social, pois as mulheres não serão mais estupradas, as crianças não serão mais abortadas. Um lugar onde não há choro nem lágrima, um lugar onde não existe nem a presença do sol, porque a tua própria luz há de iluminar a todos. Guarda-nos, Senhor, nessa semana, Pai. Xaragadara xeremedere reugodai. Xaragadara.
Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela tua presença no nosso meio. Obrigado, Senhor, por nos ensinar em amor, Pai. Onde estamos, Senhor, diante de Ti, se perto ou longe? Como está sendo os nossos comportamentos diante do Senhor? Se comportamentos com fé, ações com fé ou duvidando. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus, encha-nos, Senhor, com a Tua alegria. Que o grande amor de Deus e Pai, que a graça de Jesus, o Filho, e que as eternas consolações do Espírito Santo, o amigo, seja com cada irmão e irmã, com cada família representada, com cada irmão que nos assiste ali no YouTube, hoje e sempre. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, meu irmão. Vai na paz do Senhor. Que Ele levante o rosto dele sobre você, te dando a paz. Aleluia.